Para realizar o burpee, a gente vai fazer o seguinte, vai manter os pés afastados, vai fazer um agachamento e vai posicionar as mãos na largura dos ombros, um pouco mais afastados, e vai jogar as pernas para trás. Vai fazer uma flexão de braço, vai subir, ficou em pé, faz um pequeno salto e começa tudo novamente, beleza? O burpee, ele é uma combinação de vários movimentos, então a gente parte da posição em pé, vou falar, enquanto eu falo eu explico para você. A gente parte da posição em pé, eu vou agachar, coloco as mãos no chão, um afastamento mais largo que os meus ombros, eu jogo as duas pernas lá atrás, caio numa posição de prancha, eu desço, faço uma flexão, subo, eu volto os pés, fiquei em pé, termino com um salto, beleza? Uma coisa que é interessante durante a realização do burpee é sempre fazer todas as suas fases muito bem executadas, não fazer uma flexão mais ou menos, não fazer o agachamento direito, não jogar as pernas pela metade, a hora que subir, não subir total, ficar curtinho, procure executar todas as fases do movimento com perfeição, certo? Porque a hora que você estiver cansada, fazendo muitas repetições, aí seu corpo já vai estar treinado a executar o movimento da melhor forma possível, beleza? Então eu vou explicar novamente agora e depois a gente vai fazer algumas sequências, tá bom? Então, vou ficar de lado para ficar melhor para você visualizar. Então, os pés afastados, colocou as mãos no chão, joga os pés lá atrás, desce numa flexão, subiu, volta, um pequeno salto. Novamente, mãos no chão, joga os pés, desceu, subiu, volta, um salto. Os saltos verticais, ele é um exercício que vai simular como se a gente estivesse pulando uma corda. Então a gente vai ficar sempre na ponta dos pés, mantendo o tronco nessa posição, mantendo o quadril e abdômen firme e vai ficar só saltando na ponta dos pés, como se eu tivesse com uma corda aqui nas minhas mãos. Para fazer o alpinista, a gente vai precisar de um banco. A gente vai usar um afastamento lateral maior que a largura dos ombros e vai descansar o peso do tronco em cima da articulação do cotovelo e do punho, alinhando sempre a mão com os nossos ombros, certo? Eu vou colocar os pés lá atrás e vou segurar o meu corpo nessa posição. Aí eu vou fazer uma troca de pernas aqui, ó. Eu tiro uma perna no chão e a outra fica apoiada. Eu tiro uma do chão e a outra fica apoiada. A intenção desse movimento é fazer ele de forma acelerada. Então, eu vou fazer como se eu estivesse correndo. Uma no ar, uma no chão. Uma no ar, uma no chão. Uma no ar e uma no chão. Sempre fazendo a transição. O polichinelo é um exercício que a gente vai utilizar para manter a frequência cardíaca acelerada. Então a gente vai fazer ele sempre na ponta dos pés, com a respiração acelerada e sempre tentando fazer o exercício o mais rápido possível. Se você cansou, não consegue fazer mais, diminui a velocidade, mas continue fazendo. Os polichinelos, a gente começa com as mãos unidas ao lado do corpo, os pés também unidos, e aí a gente faz um salto. A hora que você faz o salto, você começa a jogar os seus braços para cima e unir eles lá em cima. Depois você volta os braços, você salta novamente e cai na posição inicial. Então, ele é um movimento que vai unir os saltos com a movimentação de braço. Vamos fazer ele devagar para você conseguir coordenar as duas coisas. Então, unidos, saltei, jogo os braços para cima, eu vou voltar, eu uno os braços novamente, saltei, uni os braços novamente, saltei, braço para cima, voltei e uni. Agora tudo junto de uma maneira mais rápida.
mais.